Então, gente, hoje nós chegamos o último item da unidade 2, da nossa unidade 2, e nós vamos falar sobre o registro, produção e circulação social dos registros do conhecimento humano, né? A gente falar sobre isso, sobre a produção e circulação, a gente tem que lembrar que a história do conhecimento está intimamente ligada com a história do ser humano. Até porque o ser humano ele tem uma necessidade extremamente grande de se comunicar, tanto que desde as pinturas rupestres até os dias atuais, a gente vê que a sociedade, que o homem busca formas de se comunicar. Cada vez mais através, principalmente hoje, da tecnologia, são formas distintas de se comunicar, né? Então, esses suportes de comunicação social, de circulação da informação, eles foram sofrendo ao longo do tempo modificações até chegar ao livro. Por que eu parei no livro aqui? Porque até o livro a gente tinha um público muito restrito com acesso à informação. Quando Gutenberg inventa os tipos móveis e a popularização do livro, né, faz com que não só aquela elite tivesse acesso à informação, mas toda uma população, toda uma gama maior de pessoas pudessem ter acesso a esses registros do conhecimento humano, pudessem ler mais, tivessem acesso aos livros, pudessem conhecer e gerar conhecimentos, né? Então, essa invenção, ela tirou a elitização que havia na Idade Média e na Antiguidade, passando para popularização, né? Uma coisa mais democrática, não popularização no sentido pejorativo da coisa, mas que fosse, que chegasse, que as pessoas tivessem mais acesso às informações, né? Se antes a gente tinha a oralidade como transmissão do conhecimento humano, hoje em dia a gente tem vários suportes. E isso quer dizer também que hoje em dia a gente não pode descartar a oralidade, né? A gente tem que contar a oralidade com uma das formas de circulação do conhecimento humano, né? Muitos entendem que a oralidade ela fica muito restrita a grupos menos favorecidos, às comunidades menos favorecidas, o que é um completo equívoco, né? E aí, a partir daí, podemos citar formas de acesso à informação através da oralidade, né? Um WhatsApp que você passa um áudio, o telefone que é através do áudio. Então, são várias outras formas, outras tecnologias de comunicação que a gente tem a possibilidade de passar, de disponibilizar a informação, né? Uma das formas que eu sempre gosto de falar, que a gente já viu anteriormente, as formas de leitura, né? Que a gente faz formas de leitura dos registros do conhecimento humano. Eu gosto que a gente falou de diversas maneiras, eu gosto de citar o teatro, né? Apesar do teatro não chegar tanto quanto nas comunidades, de ser uma coisa mais popular, ser um pouco elitista, mas eu quero deixar para vocês aqui analisarem como que o teatro ele engloba as várias formas de leitura. Nós temos a oralidade, né? Quer dizer, na verdade, primeiro a gente tem texto, né? Alguém foi lá e escreveu o texto, a gente tem a escrita. A gente tem a oralidade, que são as formas com que os autores, a voz que os autores estão falando, o som, né? A gente tem imagem fixa, o mobiliário. A gente tem o gestual dos artistas, dos atores que estão em cena. Então, é uma grande... Quando a gente pensa no teatro, a gente tem uma junção de leitura, de transmissão de conhecimento, de circulação do conhecimento, que vai muito mais além de um simples suporte de informação, de um só suporte de informação. Ele engloba vários outros suportes, né? E dentro disso, dentro dessa evolução que a sociedade vem tendo, a gente não pode deixar de falar da web, como a gente já falou das mídias,
né, sociais, da web, enfim, dos sites, das maneiras que a gente tem de se comunicar através da tecnologia, né? Essa tecnologia nos trouxe a possibilidade de fazer a comunicação, de circular essa comunicação, de buscar informação, de transmitir informação, seja ela por e-mail, seja ela por lives que a gente faz, seja ela por videoaula que a gente está fazendo. Então, são outras formas de transmissão, de circulação da informação que a gente tem disponível na atualidade para que a gente possa exercer a nossa profissão, né? Resumindo, história da biblioteca, da biblioteconomia, do conhecimento, a isso tudo se interage, né? Nós não podemos analisar uma situação ou outra isoladamente. Nós temos que pensar todas essas formas num contexto só, né? A própria escrita, ela se confunde com a leitura e determinar quem nasceu primeiro ou quem nasceu depois. Isso a gente tem que analisar dentro de um contexto só, né? O registro do conhecimento humano, né? A gente tem que passar o que a leitura, a escrita, o registro dos conhecimentos humanos, o que ela trouxe? Trouxe as bibliotecas, como que as bibliotecas funcionavam na antiguidade, na Idade Média, na atualidade, né? Como que elas existem hoje. Então, toda essa unidade que a gente trabalhou durante esse tempo todo, a gente tem que analisá-la de uma forma conjunta, né? Tá em tópicos separados para vocês, para não ficarem aquelas aulas muito compridas, né? Mais de 1 hora e meia, 2 horas, muitas das vezes, mas analisar todos esses itens apresentados dentro de um contexto só, tá? Porque nós temos que construir a nossa relação de biblioteconomia, de biblioteca e de bibliotecário dentro de um contexto só, né? Dentro da informação, dentro da organização, dentro da preservação, dentro da memória, né? Para produzir, para propiciar a geração de conhecimentos. Bem, pessoal, beijo para vocês e até a próxima.